Então, pessoal, a alegria do Senhor é a nossa força, de verdade. Então, a primeira coisa que eu quero falar, eu quero tentar, assim, ser muito claro e direto naquilo que eu creio. Mas a primeira coisa de poder participar desse tempo aqui de missões é gratidão. Gratidão pela igreja, né? Porque eu lembro que foi em 2004, 2005, né? Antes de eu ir para o Egito, essa igreja nos adotou e de verdade tem sido muito fiel com a gente, com a nossa família. E assim, por isso, muito obrigado. E eu queria que vocês, como igreja, pudessem assim, sentir parte daquilo que a gente está fazendo. E quando eu ouvi aqui, né, o Rodrigo falando, são 80 pessoas que ofertam, né, o que puder ofertar, mas acho que vocês não têm noção de onde chega isso, essas ofertas. De verdade. Eu digo por mim, porque assim, eu sou muito responsável pelo aquilo que eu apresento para as pessoas. E procuro viver na maior transparência. E eu sei que a gente, eu costumo dizer que, né, eu aprendi isso, né, com um amigo chamado Nivaldo, que ele diz que missões é aquele cara que ele pula no poço, mas ele sabe que tem alguém segurando a corda dele, e ele pode ir tranquilo. E um dia eu resolvi de verdade mergulhar no poço. E eu sei que uns são chamados para ser médicos, engenheiros, né, porteiros, motoristas, pastores, empresários, mas eu entendo para a minha vida, aos 25, 26 anos, eu entendi a minha vocação, eu entendi o meu chamado e procuro fazer ele com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma, com tudo aquilo que eu acredito que eu recebi, né? Eu procuro, né, prosseguir e alcançar aquilo para que fui alcançado. Esse é o meu alvo. No capítulo de Marcos, no capítulo 10, Jesus diz assim, olha que coisa linda, irmão. Jesus diz assim, versículo 33. Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes e sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e entregarão aos gentios. Eu gosto de ler a Bíblia, e eu procuro dizer para as pessoas o seguinte, cara, não leia a Bíblia para você ficar lendo, para você ficar cheio de Deus, para tu falar para as pessoas, achar que você é o dono da verdade. Não, leia a Bíblia, irmão. Simplesmente porque a Bíblia, ela é a nossa regra de fé. Leia a Bíblia para você se alimentar, leia a Bíblia para você se encher, e não para tentar provar para as pessoas que você tem verdade, dizer que você é o melhor. Não, porque a Bíblia tem duas maneiras de você ler a Bíblia. Você lê a Bíblia com o teu entendimento, com a tua sabedoria, né, e procurar as revelações, e lê a Bíblia com o teu coração. Então lê a Bíblia com o coração, não fica tentando se encher para você provar alguma coisa para alguém. Não, mas você lê. Eu sempre digo, leia, releia, leia de novo, leia outra vez, leia novamente. Não fica tipo assim, eu quero uma revelação. Não, leia, irmão, que naturalmente chega uma hora que a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele nos ensinaria, nos mostraria. Então esse versículo aqui, quando você lê esse versículo, parece que é um versículo assim, né? Jesus está dizendo assim, nós vamos o quê? O que eles iam fazer? Eles iam para o quê? Subir para Jerusalém. Só que é interessante, quanto mais você lê, quanto mais você estuda, você lê, você vai perceber, eu queria encorajar vocês, que a partir do capítulo 8, você vê que Jesus, ele sai de Betseba, ele vai saindo dos lugares, e aqui ele diz, nós vamos agora subir para Jerusalém. E é interessante que é a única vez que Jesus diz que vai subir para Jerusalém. Porque todas as vezes, descendo para Jerusalém, porque existia uma tradição da festa, dos paisagens, né, da Páscoa, de apresentar os filhos, então sempre se descia para Jerusalém, de onde ele estava. Só que agora ele está dizendo que subindo para Jerusalém. Só que é interessante quando você vê que ele está subindo para Jerusalém, no capítulo 10, você vai ver no versículo 46, que ele entra em Jericó. Pô, peraí. Por isso eu gosto de falar que faça pergunta para o texto. Faça pergunta para o texto. Então, quando eu leio, subiu para Jerusalém, me aguça logo essa questão de saber as coisas. Eu fui ver de onde ele estava até chegar para Jerusalém. Eram mais ou menos 170 quilômetros. Só que o trajeto para Jerusalém é um. Mas a Bíblia diz que ele passou em Jericó, que não tinha nada a ver com o caminho dele. Mas ele entra em Jericó, e saindo de Jericó, a Bíblia diz que ao sair de Jericó, um homem cego, Bartimeu, na beira do caminho, que mendigava
desde quando era menino, cego. Ele está ali, e a Bíblia diz que uma multidão estava seguindo Jesus. O que é uma multidão, irmãos? Vou revelar para vocês, isso é uma revelação. Multidão é muita gente. Querido, cego não vê, mas cego escuta. Ah, mas escuta, é aguçado. Então o ceguinho está ali, ó. Dá umas molinhas, por favor, dá umas molinhas. Dá umas molinhas. Então, quando eu falar para você já, 1, 2, 3, já, você fala alguma coisa pro teu amigo aí, tá? Qualquer coisa. Tipo assim, pô, paga um churrasco depois aí, pá, me leva na pizzaria. Qualquer coisa, vamos, vai. 1, 2, 3 e já, vai. Tu viu? Você viu o barulhinho que faz? Viu? Aí você fala, mas tem muita gente. Então tá, olha só. Muita gente em silêncio também faz barulho, sabia? Irmãos, olha só, não vou querer te expor aqui não, mas quem já foi beato, levanta a mão. Quem aqui já participou de procissão? Pode levantar a mão. Olha aí. O lado direito ganhou. Aqui tem muito beato. O que é uma procissão? Procissão você vê alguém gritando? Não, procissão é silêncio, é assim. Então vai lá, paga outro mico aí, pega a vela. Pega a tua vela aí. Pega a tua vela, pega a vela. Então, aqui, ó. Ó, eu nem sabia disso aquele, ó. Participou de procissão aqui. Aqui a mãozinha aqui, ó. Então vai comigo, irmão. Procissão é assim, ó. Vai. Mexe a cabeça, vai. O cara não fala nada, mas faz barulho. Vai. Não pessoa fala, mas faz barulho. Multidão por si só faz barulho, irmão. Agora, queridos, o que eu vou falar aqui não está na Bíblia, amém? Não está na Bíblia. Mas ninguém pode me impedir de pensar isso. O cego estava em Jericó. Imagina assim, 2 meses antes, alguém passou por Jericó, viu o ceguinho e foi dar uma moedinha. Como é que teu nome? Meu nome é Bartimeu, toma essas molinhas aqui. Muito obrigado. E o cara puxou o assunto com o Bartimeu. Irmão, isso não vai dizer depois. O cara falou que não está na Bíblia, você não vai achar isso lá. Mas ninguém pode me impedir de pensar isso pelo texto. Então o Bartimeu está ali assim. E aí, Bartimeu, quanto tempo você é cego? Desde a nascença, eu não tenho visão. E aí o cara fala assim, você está sabendo de um Jesus? Porque a Bíblia diz que a fama de Jesus corria por todas as cidades. E se você for ler no livro de Marcos, no capítulo 8, Jesus tinha curado um cego. Imagina o cara, então, você não está sabendo? Tem um Jesus curando. E já falaram que ele curou um cego no capítulo 8. Ele já curou aleijado. E falaram que um paralítico andou. E o Bartimeu e o ceguinho. É mesmo? É. E falaram que a fama dele está correndo. 2 meses antes, ok, irmão? Eu vou chorar, irmão, agora. Agora tu imagina esse cara, depois de ouvir isso. O dia não foi mais o mesmo. Porque eu acho que todo dia ele pensava, se eu encontrar com esse Jesus, se eu pudesse encontrar, e passa cada dia. Só que a Bíblia diz que Jesus entrou em Jericó. E ao sair de Jericó, a multidão o seguia. Eu acho que o ceguinho se tocou no barulho e ele falou assim, o que está acontecendo aí? E o texto diz que alguém falou para ele assim, é Jesus de Nazaré. Mano, ao ouvir que era Jesus, o que ele fez? Tem gente que fala assim, ele começou a gritar. Não começou a gritar não, irmão. Ele começou a clamar. Clamar, irmão. Quem entende clamor é mãe. Porque nós temos 3 meios de falar com Deus. Orando. Senhor, obrigado por esse culto. Nós te pedimos agora, abençoe esse culto. Intercedendo. Deus, meu Pai, aquele irmão que está no hospital, Senhor, nós intercedemos por ele. E clamor. Clamor é desespero da alma, irmão. Clamor é quando tu sabe que só Jesus pode fazer, mais ninguém. E esse ceguinho ouviu e falou, ô Jesus, Jesus, ô Jesus, tem misericórdia de mim. Aí, a Bíblia diz que os caras falaram assim, cala a boca aí, rapaz. Ele já está lá embaixo, está longe pra caramba. E a Bíblia diz que quando mandaram ele calar, ele falou assim, Jesus, 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 ô Jesus. A Bíblia diz que Jesus parou. E eu gosto disso. Eu amo isso. Eu não sei quanto de distância Jesus estava dele. Mas a Bíblia diz que Jesus parou,
E o legal, irmão, é que Jesus não foi lá até ele. Eu achei isso legal, porque Jesus disse assim: trazei ele aqui. E eu acho que ali tinha alguém sintonizado com o mestre. Porque o cara também estava longe, saiu gritando. Quando o cara ouviu, talvez ele não ouviu, mas ele fez leitura labial. Traz ele aqui. Ceguinho. Mano, como é que é teu nome? É Bartimeu, Bartimeu. Ele está te chamando, cara. De um salto ele pegou. Ele foi até Jesus, irmão? Não. Porque ele não tinha o senso da direção. O que ele fez? Talvez o cara falou: vamos lá que eu te levo. E você não leva um cego, você não pega no braço de um cego. Tem essa experiência, irmão. Quando o cego te pedir ajuda, nunca pegue no braço dele. Dê o seu braço para ele. Porque essa é a segurança. Ele pega no teu braço e ele te segue. Agora tu imagina a multidão toda e o ceguinho, ó. Eu gosto desse cara, irmãos, que levou o cego até Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque eu acho que ele, o ceguinho, Jesus falou: traz aquele. Dá licença, dá licença. Eu não quero deixar eu passar aqui, não. Ó, Jesus está pedindo, vamos lá, vamos embora. Se eu sou ele, irmão, que eu estava lá perto do cego. Quando eu apresentava, Jesus, esse aqui eu bati. Então, Jesus, olha só, dá para orar por mim também, que eu estava lá atrás, eu queria, sabe, falar contigo. Porque o que te chama atenção? Para mim, o que me chamou a atenção no texto foi o seguinte, irmão: que quando o cara levou o cego até Jesus, o que aconteceu com ele? Ele se aproximou de Jesus. Da mesma distância que o cego estava, ele também estava. E ao levar o cego até Jesus, ele se aproxima de Jesus. Sabe o que isso diz para mim, irmãos? Que quando nós nos tornamos luz para aqueles que estão cegos, nós nos aproximamos dele. E eu falei nessa manhã que eu morei no Egito 4 anos. E na Primavera Árabe, eu fui para a Revolução lá, com alguns amigos muçulmanos. Ele falou: pô, você é cristão? Eu falei: cara, mas eu estou aqui, eu sou egípcio, eu quero o melhor para vocês. E eu peguei a minha cortina lá, escrevi na cortina: Justiça e Transformações em 4 idiomas. Alemão, árabe, francês, inglês e o português. E eu fui com a minha uma cortina do banheiro. E o Aime, que estava comigo, levou um cartaz pequenininho assim. E eu olhei para o cartaz e falei assim: o que está escrito? Ele traduziu para mim. E no cartaz dizia o seguinte: se eu e você não formos uma tocha, quem vai iluminar o caminho para aqueles que vêm atrás? E você sabe a história que aconteceu no Oriente Médio, chamado Primavera Árabe. E ela começa na Tunísia, quando um camelô vendendo o produto dele, a polícia veio e pegou, e como protesto, esse homem pegou gasolina, jogou no seu corpo e pôs fogo no seu corpo em meio do centro da cidade. E ali começa essa revolução árabe no Oriente Médio todo, e que mudou muita coisa. Essa noite eu queria dar fazer uma linha do tempo, para que vocês se sintam parte, porque quando nós nos tornamos a referência para aqueles que estão na escuridão, nós nos aproximamos dele. Mas quando nós fazemos isso em amor, eu sempre digo que tudo que é feito em amor tem um peso eterno. Mas olha que interessante, a Bíblia está dizendo que Jesus ia subir para onde, irmão? Subir para Jerusalém. Então eu queria dizer para você que quem caminha para Jerusalém deseja passar em Jericó. Eu não entendi. Ué, como cristão, o que você almeja como cristão? Não é a vida eterna, irmão? O pastor vai estar falando aqui sobre o fim dos tempos. A gente tem que se preparar para quê? A volta de Jesus. Mas qual é o nosso anseio? O Paulo diz em Filipenses: eu prossigo para alcançar aquilo para que fui alcançado. Algumas pessoas dizem que Paulo estava falando que ele queria alcançar o gentio. Nada disso, irmão. O Paulo está dizendo que ele esmurrava o corpo dele todo dia para alcançar o quê? A eternidade. Então nós estamos com os olhos fitados, a nossa pátria está nos céus. Por isso que Apocalipse 21 diz: a nova Jerusalém. Eu via. Então todos que são crentes, irmãos, que creem em Jesus, que creem no sangue lavado da cruz, acreditam o quê? Que um dia nós vamos estar com ele. Ontem eu falei com um amigo meu, ele estava no velório e falou: pô, as pessoas estão morrendo. É triste, é. Mas a Bíblia diz que quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Então nós estamos, quando nós conhecemos Jesus, nós estamos caminhando para onde, irmão? Para
Jerusalém, para o alto. Mas o texto me ensina que quem caminha para Jerusalém deseja passar em Jericó. Quem caminha para Jerusalém deseja que outros também vá. Quem caminha para Jerusalém deseja dizer assim: cara, tem bom ânimo, ele te chama, vamos lá. Eu entendi isso. E eu faço da minha vida Atos 4:20. Eu não posso deixar de falar daquilo que tenho visto e ouvido. Eu não posso me calar diante de tão grande salvação. Falei pela manhã e digo que eu sofro, irmão, de verdade eu sofro. Eu sofro porque eu não posso convencer ninguém a acreditar no que eu acredito. Eu sofro porque eu não tenho poder para convencer as pessoas a aceitarem Jesus. Mas esse livro preto me ensina que ninguém pode me impedir de amar as pessoas, nem elas. Amar pessoas, irmãos, é o meu papel, o teu papel. Não é convencer nem converter pessoas, mas amá-las, andar com elas. Se você está aqui hoje, é porque um dia a gente aprendeu que o próprio Jesus disse para um homem chamado Nicodemos: Nicodemos, eu não vim condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. É amor. Então o que eu faço pautado no amor. E tenho um coração grato, porque nesse amor, eu me refiro agora assim, né, à igreja aqui, que tem sido muito fiel com a gente. Não só com a gente, mas com aquilo que que eu vou falar aqui. Que vocês se sintam parte disso. Tanta gente que acredita, eu me sinto às vezes assim, constrangido. Eu sempre agradeço as pessoas assim: ó, muito obrigado pela confiança, obrigado pelo investimento, porque acredito naquilo que a gente faz. E a gente acredita no que faz porque a gente acredita que foi Deus que chamou a gente para fazer. E por isso a gente faz com toda a nossa força, com toda a nossa alegria. E pode ser, quem me conhece sabe que eu não sou um missionário lipe-lipe, irmão, que fica, ó céu, ó dia, ó dificuldade. Não sou, irmãos, não sou. Porque eu acredito que todo mundo tem alguma coisa para dar. Ninguém faz nada sozinho, irmão. Por isso que eu amo a palavra cocriar, é fazer juntos. E o maior exemplo disso é que Deus um dia envia o seu único filho, e ele vem e ele diz assim: eu estou com vocês todos os dias. É junto. E quando eu falo junto, eu não estou me referindo a só fazer o que eu faço, o que a Jo faz, não. Não é só, tadinho. Não é não. É tudo aquilo que você faz, irmão, na sua área, seja na construção, seja no empresariado, seja no ensino, faça com Ele, por meio dEle e para Ele. Sabe por quê? Porque no final, irmão, o que vai contar é quem você é nele. Isso é que vai permanecer, porque Deus plantou em nós a eternidade. Por isso é que ninguém quer. Você já se perguntou? Ninguém quer morrer, irmão. O bandido não quer morrer, o corrupto não quer morrer, a prostituta, o gay, ninguém quer morrer, o crente não quer, ninguém quer morrer. Por que ninguém quer morrer, irmão? Porque ninguém foi criado para morrer. Porque quem nos criou foi um Deus vivo e nele habita a vida. Mas a morte entrou. Mas ela entrou, mas o próprio amor veio e venceu a morte. Que Deus é esse, irmão? Isso é que é Deus. Então, o pessoal fala Pedro Borel. Eu não sou Pedro Borel. O Pedro Borel, ele entra na minha vida porque um dia, aos 26 anos, 25, 26 anos, eu escolhi, né, depois de eu gosto disso, né? Depois de conhecer esse métier de crente, porque métier de crente é complicado, irmão, ainda mais porque quem vem de fora doidão, é meio, né, o cara que chega doidão na igreja não entende muita coisa. Eu falei de manhã que eu conheço o cara quando é visitante. O cara quando é visitante, ele chega na igreja e ele fica assim. E tenta ainda cantar uma música, fica. E quando fala então da oferta, ele fala assim, eu falei isso na primeira oferta que eu vi o pastor, vamos dar início agora às nossas ofertas. E na minha igreja até hoje, todo mundo bate palma, fala assim, vamos dar início à nossa oferta. Eu falo, aleluia. Eu vi o pessoal batendo palma, eu fiz assim, tudo ladrão, cara, tudo ladrão, tudo pilantra. E eu entrei numa igreja, irmão, cabelão, Janis Joplin, Led Zeppelin. E eu vou sempre afirmar isso. Quem trabalha na portaria ali, recebendo, você não tem noção, irmão, o que um abraço é capaz de fazer de pessoas que entram na igreja, às vezes, a primeira vez. E eu entrei pela primeira vez, uma senhora, diaconisa Valquíria, me abraçou com o crachazinho dela. Jovem, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Eu fiquei assim, falei,
Fiquei olhando para ela assim, sabe aquele abraço que tu não quer, tu fica assim. E ela... Aí quando ela soltou, ela pegou na minha bochecha e falou assim: você é um chuchuzinho de Jesus. Eu falei: chuchuzinho de Jesus. Então era tudo muito estranho. Para mim era muito amor num lugar só, irmão. E aí eu gostei da igreja. Gostei, irmão. Gostei de um lugar maneiro. Mas eu continuei fumando, cheirando. Mas domingo, eu estava na igreja. Eu gostava domingo, eu estava na igreja. E começava a ir com a minha namorada, ia. E já começava a aprender, nosso Deus. Aprendi os hinos. Aí eu falei: eu vou falar essa. Vou falar essa. Eu fui para a igreja, tinha fumado de um baseado. Falei: vou no culto. Fui no culto jovem, doidão. Aí cheguei no culto. No culto jovem, uma galerona lá, e eu e minha namorada. O cara começou a cantar uma música. Eu não entendia muito. Rapaz, é complicado a cabeça do crente quando você está no começo. Depois você vai... Até hoje eu não entendo muita coisa, mas... O cara começou a cantar assim. Olha a música. Sim, sim, eu vou. Pessoal assim, bem espiritual, e eu lá assim, ó. Aí a música: sim, eu vou, para além das nuvens eu vou. O irmão já estava para lá. Pô, Deus sabe do meu coração, mas eu fiquei... Aí, o sol já está acordando. Irmão, parecíamos doidão mesmo, assim, para além das nuvens, sol, natureza. Eu falei: pô, aqui é maneiro. E eu me tornei assim um cara que fui para... Gostei da igreja, todo domingo eu estava lá. Até que um dia fizeram um apelo. E eu tinha uns 6 meses da igreja. Sempre tinha apelo, mas naquele dia o cara pregou de uma maneira que eu falei: não é possível esse cara sair da minha vida, não é possível. E aí eu sei que um apelo veio, um montão de gente na frente. Eu falava assim: viu, não é para mim não, isso é para essas pessoas. Aí o cara falou: enquanto você não sai do seu lugar, nós não vamos orar. E eu já comecei, eu falei, aí saiu mais gente, falei: era para essa pessoa, viu, essa pessoa precisa de Deus, eu já tenho Deus no meu coração. E aí o cara falou: enquanto você não sair, nós não vamos orar. Eu falei... Eu ficava assim, ó. E o cara falou tanto que eu olhei para minha namorada, a tia dela, falei: se eu vou lá na frente, eles me deram um gancho. Vai. Eu estava na 5ª fileira, 7ª poltrona. Quando eu vi, eu estava no corredor. Aí o cara falou: quem faltava tá vindo. Eu falei: meu Deus do céu! E chorei pra caramba. No domingo seguinte, eu acho que eu aceitei Jesus mais de 10 vezes. Porque quando tinha apelo, eu não queria passar pelo aquele constrangimento de novo. Só falta você. Aí eu ia toda hora na frente. Toda hora eu estava na frente, toda hora. Até que o Carlinho falou para mim assim: Pedro, você já aceitou Jesus, você não precisa mais. Aí eu descobri um lugar chamado Escola Bíblica Dominical. E lá, irmão, lá eu aprendi a amar esse livro aqui, ó, e ler esse livro aqui. Lá eu aprendi com a professora, eu fiz até uma homenagem para ela no Dia dos Professores. Como a Brasilite foi uma professora que influenciou a minha vida e dizia assim: Pedro, lê esse livro, meu filho, esse livro vai te ajudar. E ele sabia que eu era um viciado em potencial. E esse livro tem sido a minha regra de fé. Eu amo esse livro. Esse aqui eu chamo do livro preto mais antigo e atual que eu conheço, está aqui. É vivo. Esse livro mudou minha vida. Esse livro, quando eu abri ele, ganhei os mais antigos vão lembrar, o mais importante, o amor, era um livrinho. Um dia eu estava em casa, eu falei: Deus, fala comigo. Abri, comecei a ler, eu estava lendo um livro de Romanos, nem conhecia, mas comecei a ler. E eu descobri um versículo que diz assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que não quero esse faço. Se faço o que não quero, já não sei o que faço. Mas o pecado que habita em mim, porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros uma lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, que me libertou. Ali eu entendi que eu não precisava mais fumar, que eu não precisava mais cheirar. E hoje, quando eu falo, algumas pessoas ficam meio escandalizadas, mas eu digo assim: você acha que eu sou proibido de fumar maconha? Não, mano, não sou. Você acha que eu sou proibido de cheirar cocaína? Também não sou. Porque esse livro me ensinou que eu não sou proibido de fazer as coisas. Tem coisas que eu não preciso mais fazer. Isso é diferente, isso é ser livre. Isso é ser livre.
Aí abro um adendozinho aqui para casa. Quando eu prego, ainda no meio da pandemia, agora, eu comecei a pregar, tal, falar. E quando eu comecei a falar dos versículos que eu amo, conhecereis a verdade vos libertará. Sabe o que eu estou ouvindo das pessoas? Você é Bolsonaro? Sabe o que eu falo para as pessoas? Eu falo, querido, olha só. Esse texto não é do Bolsonaro, querido. 2000 anos atrás foram escritos. Ela é viva para te libertar hoje. Eu conheci a verdade, ela me libertou. E aí nesse métier de crente, tudo que era apelo eu ia. E um dia eu falei que foram os americanos na minha igreja, lá começaram a pregar. Jesus chama, você precisa ir. E eu lá ouvindo, o cara fez um apelo. Você quer ser missionário? Eu falei, se é bom eu quero. Aí eu fui para frente, pô. Deus quer te usar. Eu lembro que eu fui, me ajoelhei. É só olhar para mim, irmão. Você vê a minha preocupação. Eu falei, Deus, olha só, eu vou fazer a tua vontade. Mas assim, eu só preciso de duas coisas, almoço e janta. Amém? Não me deixa faltar almoço e janta, que eu vou ser teu. Então, eu quero dizer para os irmãos, cuidado com a sua oração. Seja específico, que Deus leva a sério, irmão. Então, especifique o que você quer, né? Eu queria um almoço e janta. E aí, mano, eu comecei a evangelizar. Trem, ônibus, praça, rodoviária. Eu queria falar de Jesus para todo mundo. Aí comecei em carnaval e réveillon. Eu comecei. Até que um dia eu comecei a ver mais missões. E começaram a falar de missões. Eu comecei, África, eu quero ir para a África. E eu não podia ouvir. Eu chorava, irmão. Eu quero ir para a África. E nessa minha busca, eu conheci um pessoal maluco chamado Jovens com a Missão. Eu olhei para o chefe e falei, eu quero isso. E fui, estudei, fiz os cursos e querendo ir para a África. Até que um dia me levaram para o Morro do Borel. Eu falei, fazer o que no morro, irmão? Se morro fosse bom, não tinha esse nome, morro. Mas eu fui conhecer e aí comecei a orar para ir para a África. Aí eu pensei assim, pô, não vou para o Borel, fico 3 meses lá. Aí pego uma experiência e vou para a África. E eu fui passar 3 meses no Borel, acabei ficando lá 21 anos. E lá a gente construiu uma creche, um ambulatório médico, um centro de informática, uma escola de música e implantamos 2 igrejas. E depois de 20 anos no morro, a gente começou a entender que o nosso chamado estava... E eu não queria ouvir que queria ir embora, eu não queria ouvir, irmão. Eu não queria ouvir, porque agora estava tudo pronto, né? Tudo construído, era só agora, só administrar, não é, irmão? Administra. E aí minha esposa foi dar aula no Líbano, de saúde pública, desenvolvimento comunitário, e ela passou pelo Egito. E ela chegou em casa, Pedro, você precisa conhecer o Egito. Começou a falar, vibrando, o olhinho brilhando. Eu falei, minha irmã, olha só. Deus já libertou a gente do Egito, amém? Fazer o que no Egito, irmão? As experiências que os caras contavam, então, nós estamos ali no Oriente Médio, não pode falar de Jesus. E aí, vai preso, e terrorista. Eu falei, eu estou fazer o quê? Irmão, meu lugar é fuzil, lugar de fuzil, tiro, pá, Borel, morro, irmão. Deixa eu aqui, porque aqui você pode correr sem me defender. E aí, tranquilo, aí minha esposa foi de novo, e ela voltou. E ela falou, Pedro, vamos lá, Pedro, você precisa conhecer. Eu falei, meu irmão, não quero conhecer nada. Coração fechado, irmão. Aí eu fui dar aula no Fortaleza, aula de evangelismo. Aí voltei, fiquei uma semana lá dando aula. Quando eu voltei no avião, sentei do lado de 2 caras. Os caras pareciam que estavam em culto pentecostal, falando um com o outro. Eu olhei para os caras assim, estranha, não entendia nada. Aí um pediu licença, foi no banheiro. Quando voltou, o cara olhou para mim. Aí falou assim, me perguntou, você é de onde? Eu falei assim, Rio de Janeiro. Ele, Rio de Janeiro, beautiful. Rio de Janeiro, woman, carnaval. Mesma coisa, né? O pastor estava falando aqui hoje. Aí eu olhei para eles. E eu perguntei para eles assim, where are you from? O cara falou assim, Egito. Eu falei, Egito. Aí o cara me perguntou assim, você conhece o Egito? Eu falei assim, não. Eu falei, aí ele falou, você precisa ir no Egito. Você precisa. A mula falando dentro do avião. E eu aqui, quietinho, né, Aí eu cheguei em casa, vou chegar em casa terça-feira, daqui eu vou para Curitiba. Minha esposa vai perguntar aí, como é que foi o culto? Foi legal? Falou, tal, né? E toda vez ela pergunta, e quando eu voltei, ela fala, e aí, como é que foi lá? Eu falei, pô, amor, tinha bastante aluno, que legal a aula. Não,
como é que foi a viagem de volta? Eu falei, foi tranquilo. Aí ela falou assim, sentou do lado de quem? Eu falei, como assim? Aí eu falei, meu amor, tu não vai acreditar, eu sentei de lado de 2 egípcios. Ela falou, Pedro, olha aí, né? Aí eu fui orar. Eu falei, Deus, o que eu faço? Sabe qual foi a palavra que Deus me deu? Literalmente, onde a tua esposa for, tu vai. E eu, e fui, irmão. Eu posso dizer para você que no Egito, a minha esposa foi a mulher que tirou do zero o projeto que a gente deixou lá. Começamos com 3 crianças. E hoje tem um projeto com 120 crianças dentro do Egito, no meio do deserto. Lindo projeto. 4 anos, voltamos. E nessa volta a gente entendeu que o Borel tinha terminado, ficamos ali, e eu meio angustiado, meio triste, com um monte de coisa. E a minha esposa foi dar uma consultoria no lixão do Jardim Gramacho. E ela chegou lá para falar, e ela perguntou, pessoal, eu quero conhecer a comunidade. Eu preciso conhecer a comunidade para tentar ajudar você. O pessoal ficou com vergonha, o medo de levar ela no meio do lixão, dela, assim, minha esposa é muito... Você olha para ela assim, ela é assim, minha esposa não tem como, irmã, se falar, é assim. Ela é uma italiana que foi criada na Suíça, ou seja, ela desceu dos Alpes suíços, onde desce neve, para se encontrar comigo no Monte Borel, onde descia bala, e a gente casou. É uma história muito legal. Mas a minha esposa, sim, ela tem boca que não fala, mas é uma pessoa extremamente preciosa. Tem gente que conhece a minha esposa e sabe que minha esposa é preciosíssima. E ela pegou o carro dela e entrou para dentro do lixão e foi. Parou o carro lá, um montão de gente começou a chegar pedindo as coisas. E ela, não tem nada para dar. E o pessoal já ficou chateado, porque existia uma cultura no lixão de muita gente ir só para dar, né? Sustentar um vício do assistencialismo. Que, irmão, dá boa, eu fico nervoso com isso. Que a gente tira a dignidade das pessoas. A gente esquece de empoderar as pessoas, de valorizar as pessoas, de ensinar as pessoas, de mostrar que elas podem mudar a história delas. E aí minha esposa encontrou 2 adolescentes, uma chamava Nádia, o nome dela, 2 meninas grávidas, uma de 14, 16 anos, aí ela começou a acompanhar essas meninas, e estava indo direto. Eu falei, meu amor, Pedro, achei um lugar maravilhoso, que lugar aí, falar. E minha esposa ficou 6 meses indo e voltando, e eu não queria ir, porque eu não queria mais, irmão, eu estava meio vacinado com um monte de coisa. E um dia, ela começou, a menina teve bebê, ela começou a ajudar, a amamentação e tal, e como ensinar a criança. E um dia eu cheguei lá, irmão, fui com ela. Queridos, eu cheguei lá, a sensação que eu tive que Sadraque, Mesaque e Abidnego jamais ia passar naquele lugar, de tão quente que era, irmão. Eu falei, isso aqui é um inferno, não é possível. E aquele cheiro de lixo, aquela coisa assim, eu olhei minha esposa lá, falando com as pessoas, e eu aqui só olhando. E resumindo, irmão, nós ficamos 1 ano e 6 meses nesse lugar, só conhecendo pessoas, entrando dentro de casa, sentindo um cheiro de gente. E era coisa que a gente ama fazer. E aí um dia minha esposa estava passando comigo assim, ela é muito sensível, ela parou. Eu amo essa história. Ela parou, olhou para dentro do quintal, cheio de lixo e um chiqueiro, um monte de porco. E no meio de tudo ela viu uma árvore assim, ó. Ela falou, meu amor, vamos comprar essa árvore. Eu falei, como é que tu compra uma árvore, Nádia? E ela disse para mim assim, debaixo dessa árvore nós vamos ter boas histórias para contar. E aí eu guardei aquilo no meu coração, e toda vez que eu andava eu procurei saber quem era o dono do terreno, achei, falei, tu quer vender o terreno? Cara, quero. E eu comprei, irmão, meu terreno, meu barraco, meu chiqueiro, minha vida. Financei pela Caixa Econômica, paguei R$3.000 em 6 vezes de 500. Só lixo, irmão. E aquela bendita árvore. Posso vir já, irmão? Só se você vai entender. Algum tempo atrás o caminho nos levou para cá, né, Jardim Gramacho, um lugar que nos ensinou e que é onde a gente aprendeu a amar as pessoas. Restaurar a dignidade das pessoas, né, trabalhar com elas e potencializá-las, tanto quanto as meninas, tanto quanto as crianças desse lugar maravilhoso. Então, nós chegamos aqui, a gente costuma dizer que os desafios nos trouxeram até aqui. E esse lugar que você está vendo aqui, que você viu agora, a gente vai construir a Casa de Arte, um lugar onde a gente pega todo o material
no meio do lixo, principalmente as madeiras, e através dessa madeira a gente constrói tudo isso que você está vendo aqui. E aqui é a fábrica de coração, onde nós vamos ter a casa de arte. E é um lugar que a gente quer compartilhar isso com você. A gente está chamando pessoas para costurar essa ideia. E a gente quer que você costure essa ideia no teu coração, nos ajudando, sendo um investidor nesse projeto. Então, olha para o teu coração, procure enxergar as pessoas também. E você pode fazer isso através desse projeto e através de nossas vidas. Que Deus te abençoe. Costure essa ideia. O final vai ser melhor do que o começo. Obrigado. Tem duas palavras que a gente bate sempre na tecla nos nossos projetos, que é empoderamento e cocriar. E sustentabilidade, fazer junto com as pessoas. Não é um projeto para as pessoas, é fazer junto com elas. Eu falei aqui, eu não sou contra a cesta básica não, tá, irmão? Não sou contra. Você perguntar para mim se eu dou cesta básica, não, a gente ajuda. Tem um bujão de gás, a gente ajuda a comprar. Mas não é a nossa política de dar. A gente quer junto com as pessoas. Eu sempre falo assim, tu já viu cesta básica, irmão, com bolacha traquina? Tu não vai achar. O que tem na cesta básica de biscoito? É maisena e creme crack. Tu já viu cesta básica, irmão, com leite moça? Não tem. Leite moça faz mal, mas a gente morre feliz, irmão. Porra, é de Deus, leite moça é de Deus. Quando você for de um lado e... é de Deus. Então eu não sou contra a cesta básica, mas eu sou a favor de você empoderar as pessoas e elas irem no mercado e comprar aquilo que elas querem. Isso é dignidade, irmão. Para mim isso é evangelho. Jesus não disse, dá uma cesta básica, dá açaí, dá um pó de açaí. Não disse isso, dá um sanduíche, não. Um McDonald's feliz, não. Ele disse que dê um copo com água. Só que o copo com água, irmão, muitas vezes tem conversa, tem comunhão, conhece, olha nos olhos. E eu falo que tem 3 coisas importantes no reino de Deus: a informação, a experiência e o conhecimento. Porque quando você tem informação, eu tinha muita informação, mesmo viciado, eu sabia que Deus existia, que Deus era bom, vai com Deus, né? Mas eu tinha só informação, mas um dia eu tive a experiência. E informação mais experiência leva o conhecimento. Por isso que não adianta nada você fazer uma faculdade, você só tem informação, irmão. Mas o que você vai precisar? De experiência. E é essa que vai dar o conhecimento de quem você é naquilo que você estudou. Mas quando fala no reino de Deus, quando você tem uma experiência com Jesus, você passa a entender quem você é. E a partir daí você muda a história. Eu tenho uma história triste, que eu vivia culpando meu pai, que eu queria matar o meu pai abandonou minha mãe com 6 filhos, um morreu no meio do caminho, foi muito triste, mas eu vivia culpando meu pai. Mas um dia eu conheci um pai bom, que o primeiro herói, né, de uma criança é o pai, pô. Por isso Jesus disse, ensina a criança no caminho, é junto, é com ela, ensinando todo dia. E por isso que ele falou, eu estou com você todo dia, ele nos ensina todo dia. Então eu aprendi de um pai bom, que eu não tive culpa do pai que eu tive. Eu não tive culpa porque ele abandonou minha mãe, eu não tive culpa onde eu morei, eu não tive culpa de tudo isso. Mas agora eu era responsável para quê? Para mudar minha história com esse pai bom. E é isso que o reino de Deus faz. Ele muda a trajetória e começa a escrever uma nova história. E eu sou prova disso. Eu comecei a escrever uma nova história, deu certo. E é isso que eu quero me gastar para dizer para os meninos. Eu tenho um monte de filhos, né, que eu digo assim, ali em Jardim Gramacho, eu quero ensinar aqueles adolescentes e meninos a tomarem boas decisões, fazerem boas decisões. Você viu ali os meninos, né, com as máquinas? Esses meninos estavam lá, não tem nada para fazer aqui. Eu falei, irmão, levanta essa bunda daí, vamos trabalhar, cara. Mas o que tem? Eu falei, vamos arrumar trabalho. Aí quando eu comecei a andar no lixão, pegar as madeiras, surgiu a fábrica de coração e comecei a trazer sustentabilidade. E eu sempre tenho um exemplo do Nil, reclamava da vida, vamos trabalhar, vamos vender coração, vamos vender árvore. Aí ele, vou comprar uma moto. Eu falei, como é que você vai comprar uma moto, rapaz? Quero andar de moto, você tem carteira? Não. Eu falei, então você vai ser refém da polícia. Compra a moto, fica dando R$50, R$100 de propina. Ele entendeu, não comprou moto. Ensinando para eles longo prazo, economia, vamos, né, tem tempo, você vai juntando, né, se ganhou, gastou não, vamos, assim, a gente faz a matemática lá assim, tudo que é produzido na fábrica de coração, seja de coração em árvore, 60% vão para eles, 20% fica por projeto e 20% para comprar mais material, é matemática, economia. E hoje o Nil voltou a estudar.
O Nil vai fazer a prova agora da carteira de carro e moto. E se Deus permitir, a gente pagou um curso para o Nil de marcenaria, primeiro nível, segundo nível, e o Nil se destacou na marcenaria, um dos meninos que mais tem sido chamado para fazer montagem de armário. E nós estamos terminando de construir a nossa marcenaria em Jardim Gramacho. Aquilo que começou debaixo daquela árvore, está indo para uma marcenaria, que a gente vai começar a fazer móveis, pequenos móveis, para que possa trazer uma profissão para esses meninos, para eles sonharem, querido. Eu não quero ficar viciando eles. Toma cesta básica, toma R$100. Não, eu quero que eles tenham, né, o desejo de saber, isso aqui eu faço, eu sei fazer bem. Mas sabe o que eu digo para os meninos quando estão trabalhando comigo lá? Eu falo assim, ó, eu não quero que ninguém compre produto de vocês com pena. Tipo assim, vamos comprar um coraçãozinho para ajudar as pessoas do lixão. Irmão, se for para comprar por pena, nem compre. Eu falo isso, nem compre, nem passa lá, irmão. Eu quero que você compre porque é bonito, é bem feito, tem esmero, tem zelo. E são 3 princípios que eu trabalho com eles: responsabilidade, iniciativa e ética. Você precisa ter isso no seu trabalho. Não quero prender esses meninos, eu quero que eles voem, eu quero que eles saiam desse jardim. Mas eu tenho que formar neles raízes e preparando as asas para que eles voem. Isso é dignidade. Nós não merecemos nada aqui. Nós éramos pecadores. Mas aí Jesus vem e fala assim, ó, eu vou enxertar vocês na videira. E a videira está ligada à raiz de Jessé. Porque é a raiz que sustenta o tronco, irmão. Comportamento, até o fruto. Então a gente foi para ali. E a história começa a ser escrita debaixo daquela árvore. E a gente começou a sonhar. O meu papel é amar pessoas, irmão. O meu papel é compartilhar com pessoas. E o pessoal sabe que eu faço bem. Quem me segue sabe que eu faço bem. E eu não tenho problema nenhum de pedir. Porque quando eu peço, eu presto conta e falo assim, está sendo feito, está aqui. Então quando você da igreja vê esse vídeo aqui, né? Eu sei que eu tenho alguns amigos aqui que estão aqui, que fazem parte disso lá também. Passa outra aí. Aí você está vendo o que está sendo construído? Vai olhando como é que o lugar vai mudando. Agora você vai ver ali como é que a gente pegou o terreno. Na procura por novos desafios, o caminho nos levou a Jardim Gramacho, um lugar específico chamado 4 Rodas. E baseado no conceito que nós temos de trabalho, que enfatiza o desenvolvimento comunitário, e bem centrado na criança, nós começamos a conhecer e entender a realidade e os desafios dessa comunidade e de suas famílias. Realizar um projeto era o maior desafio, porque a gente não queria realizar um projeto para eles, nós queríamos realizar um projeto junto com eles, era fazer junto, isso que estava no nosso coração. E nesse desafio surgiram várias plataformas de trabalho, e uma delas, que foi a mais forte, foi a economia, porque a gente entende que pobreza não é somente falta de recursos, é também falta de oportunidades. E aí surge a Fábrica de Coração, um lugar onde a gente podia criar pontes, criar possibilidades para que houvesse uma inclusão social, ou seja, potencializar as pessoas, dar elas acesso a um trabalho e assim incentivar a economia local desse lugar. Como organização, estamos investindo diretamente em famílias que vivem em extrema pobreza. E ali começamos a transformar o local. Onde era um chiqueiro, transformamos em um espaço que oferece hoje um acesso à educação, saúde e trabalho. E de mão dadas com eles, com certeza, a gente pode repartir o pão. Porque amar se expressa em ações. E com certeza o cenário todo pode se iluminar e por isso existe ali essa Fábrica de Coração. E você pode fazer parte disso e nos ajudar a repartir esse pão. E aí, deseja repartir o pão também? Entre em contato conosco. Nossas plataformas estão aí. Espero por você. E hoje o trabalho está assim. Devagarzinho nós vamos transformando.
Devagarzinho a gente vai mostrando. É tempo fazendo junto com eles. Juntos. Cada etapa, mas eles têm que participar. Por quê? Todo mundo tem alguma coisa para dar, querido. Todo mundo. Todo mundo tem algo para repartir. Todo mundo. E quando eu digo repartir, não estou me referindo só a missionário, não. Mas todos nós temos algo para repartir. E quando a gente pensa em repartir, a primeira coisa que você precisa fazer não é dinheiro, irmão. Se fosse dinheiro, seria muito mais rápido e fácil. Mas não é. Jesus um dia, ele disse assim, ó. Tu estava de manhã aqui? Não, né? Então chega aí, vai me ajudar. Só segura aqui. Quer falar alguma coisa? Fala, mãe, eu estou aqui. Ok. Jesus um dia disse assim, ó. Ele pegou o pão e disse assim, este aqui é o meu corpo, que é repartido, partido por vocês. Fazer isso em memória de mim todas as vezes que vocês reunirem. Então ele pegou o corpo e fez assim, este é o meu corpo. Amém? Amém, irmão? Fala. Isso. Aí, ele pegou o pão. Esse é meu corpo, que é repartido por você. Não foi isso que ele disse? Não é isso? Fazer isso todas as vezes que o quê? Em memória de mim. Então Jesus pegou esse pão, pegou esse pão e disse que esse é o meu, que é repartido por você, fazer isso em memória de mim. Aí Jesus pegou esse pão e disse o quê? Esse é o meu corpo. Que é meu quê? Não, é corpo, fala corpo. Isso. Meu, que é repartido por você, fazer isso em memória de mim. Amém? Amém? Aleluia, amém? Glória a Deus. Reparte esse pão em nome de Jesus. Dá para alguém isso, amém? Amém, irmã? Repartiu isso? Porque a nossa tendência é receber o pão e ficar com o pão, irmão. Reparte, irmão, vai, reparte. Esse é o meu corpo. Reparte o pão, minha filha, isso. E passa o pão, isso. Olha que legal, olha que legal. Você reparou que teve gente que repartiu o pão assim, ó. Nem olhou para quem deu o pão, irmão. Olha só, em nome de Jesus, querida. Se tu não levantar da tua cadeira e dar esse pão para alguém, levanta! Levanta e anda, filha, vai! Porque, irmãos, olha só, repartir o pão nos faz sair do nosso comodismo, irmão. Eu pergunto aqui agora, aqui, ó. Se isso aqui é Maringá, quem aqui não recebeu pão? Levanta a mão. Para que essas pessoas recebam pão, você precisa ir lá. Agora, olha a favela também precisando de pão lá em cima, lá. Ou também pode ser a África. Não importa, irmão. Irmão, e aleluia! Você é um voluntário, vai, querido. Amém. A gente ia gastar mais tempo aqui. Eu já fiz isso numa igreja com quase 1000 membros, mas eu peguei bastante papel e todo mundo recebeu. Porque subir o morro requer que você tenha que subir escada, né? Ou ir para a África requer, ou ir para a França requer pagar preço. Mas o único pão que é capaz de se multiplicar se chama Jesus Cristo. Quando eu reparto esse pão, ele multiplica. A matemática é diferente, né? Quando você reparte, ele multiplica. Quando você ele vai multiplicando. Então eu estou falando aqui de compartilhar esse pão. Todo mundo tem alguma coisa para dar. E você tem, irmãos. Você tem o mais precioso para compartilhar. Ou você acha que o meu precioso de compartilhar lá no Jardim Gramacho é cesta básica? É ensinar a fazer coração? Não, irmão. Amor nem sempre é algo de palavra, mas de ações. As pessoas estão cansadas de versículos decorados. Elas querem versículos encarnados. Gente que vê, que olha, que sente, que abraça. Então quando eu falo sobre fazer, eu não estou chamando ninguém aqui para ir para Jardim Gramacho, amém, irmão? Não estou.
E nem estou chamando ninguém para ir para o borel, e nem ninguém para ir para a favela. O que eu estou dizendo é que nós temos uma responsabilidade de dividir esse pão que nós temos. Agora, se no meio do dividir esse pão, você vai ajudar alguém com uma cesta básica ou outra coisa, isso é consequência, irmão, de quem quer compartilhar, de quem quer ajudar. Isso é consequência. No meio dessa pandemia, quando começou a pandemia, eu olhei para minha esposa e falei assim: meu irmão, isso aí só vai ser um mês. Minha esposa olhou para mim e falou assim: um mês, Pedro? Eu falei: quanto tempo você acha que vai durar isso? Ela falou assim: no mínimo 8 meses. Eu falei: tá maluca? Só que eu esqueço que minha esposa é formada em saúde pública, trabalha com doenças tropicais, né? E eu falei: 8 meses, já são mais de um ano já. Mas nós sabemos, nós oramos, e a palavra que nós ouvimos foi: para esse tempo nós nascemos. E deixa eu falar para você, irmão, para esse tempo, você nasceu, que tempo? O tempo chamado hoje. Porque o amanhã não existe. O amanhã só existe por causa da fé. A fé que nos faz crer no amanhã. O amanhã não existe. O amanhã foi um ontem. É isso? Amanhã vai ser um ontem, vai ser um hoje. Viva cada minuto como um milagre que não vai ser repetido. Repartir o pão, amar pessoas, andar com pessoas. E quando eu falo sobre amar pessoas, a tendência que as pessoas têm, sabe o que é? É sempre pensar no pobrezinho. Não, mas quando fala de amar pessoas, é olhar para o pobre de espírito, irmão. Porque tem muita gente nos seus carrões, infeliz, triste, vazio, tão quanto vazio como aquelas pessoas que andam no lixão. Podem ter diferença social, mas o vazio no coração é o mesmo. Porque o que muda é o alimentar as pessoas com esse pão, o pão da vida, o pão que transforma. Se eu não me engano, o nome da menina é Aline. A Aline era uma blogueira que tinha 100 mil seguidores, 100 mil. Sabe o que aconteceu com ela, irmão? Se jogou do 23º andar na Barra da Tijuca, depois que ela casou sozinha. O noivo abandonou ela no altar, ela casou sozinha. E no relato dela antes de morrer, ela diz que a tristeza mais profunda dela foi um dia experimentar o vestido de noiva sem ter uma amiga para ir com ela. Olha que duro, irmão. É um momento especial da mulher, do casamento, né? Como é que você não tem uma amiga para ir com você? E tem 100 mil seguidores, mas você não tem para quem chorar. Ter amigos. Eu lembro da história do seu Antônio, meu vizinho. Ele era estressado. Desce da laje! Xingava as crianças correndo atrás de pipa. Irmão, se alguém está atrás de pipa, fica cego, irmão. Ele vai quebrar a barreira para pegar aquela pipa, seja na rua, em cima da laje, vai. E as crianças, né, irmão, assim, meio endemoniada, meio encapetada, pro lado, e fazia assim, o seu Antônio, eu falei: seu Antônio, o senhor vai infartar, seu Antônio. Não, irmão Pedro, esse menino. A mulher dele morreu. 2 meses depois, o seu Antônio também morreu e infartou. Eu fui fazer o velório do seu Antônio, foi eu, o missionário da Jocum. No velório dele estava eu, o missionário, junto comigo, meu amigo, a filha dele, o genro dele. Está faltando gente, né, irmão, para levar o caixão. Tivemos que chamar 2 coveiros. Um cara que viveu quase 80 anos, não ter 4, 5 amigos para levar o caixão, está difícil, irmão. Então eu quero te dar um conselho: tenha pelo menos 6 amigos, amém, irmão? Um dia eu preguei sobre isso, sobre morte, né? Aí quando acabou o culto, uma senhora veio para mim, eu respeitei a idade dela, falou assim, ela falou: irmão, eu acho que você vai precisar dos 12 amigos, porque você está bem gordinho. Eu olhei para ela assim e falei: amém, né? Quase mandando ela queimar, e falei: mas amém, irmão. Mas, irmão, você tem que ter amigos. E eu acho que o reino de Deus é isso, irmão, porque o reino de Deus não é comida e nem é bebida. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E isso cabe em gente e é transmitido por gente. Isso deve ser um vírus que tem que pegar todo mundo, irmão. Amor, amar pessoas, andar com pessoas, ouvir pessoas, ouvir as histórias das pessoas. Podem me criticar, amém? O que eu vou falar aqui, pode me criticar. Eu conheci uma senhora lá, foi catadora há anos, e ela com a perninha cruzada dela fumando cigarro. Eu falei: e aí, vó? Ela: oi, irmão Pedro. Eu falei assim: e aí? Tranquila? Tudo bem. Eu falei: fala para mim que eu realizo um sonho teu. O que você gostaria?
assim, de algo que eu pudesse te ajudar. Ela falou, sério? Eu falei, sério. Ela falou, irmão, eu queria tanto tomar um bom vinho numa taça. Eu falei, Eu perguntei para ela, né, irmão? Eu falei, vou realizar teu sonho. Faça o que você quiser com o que eu vou falar. Irmão, eu comprei um vinho, levei uma taça bonita e falei, eu trouxe para você. Ela, é sério? Rapaz, os olhinhos brilhavam. Eu falei, é sério? Abri, irmão, fiz aquele ritual para abrir. E ela bebeu uma tacinha e guardou o resto. E queridos, que tarde legal com ela, de ouvir histórias dela. E aí eu aprendo, sabe o que, irmãos? Cada um tem uma história. A gente não pode julgar as pessoas porque não conhece as histórias dela. Porque às vezes é simples falar assim, não quer Jesus. Não é que não quer Jesus, irmão, tem uma história por trás. Ouça as pessoas. Se interesse por elas. Se interesse. Quando a gente se interessa, quando a gente empresta um ouvido, né? Quando a gente empresta atenção, as pessoas se abrem. Porque às vezes para as pessoas o problema não é o beber, o porquê bebe, irmão. Não é bebida assim o problema, mas é o porquê bebe. Por que bebe? Para esquecer. Eu tenho uma teoria, sabe, irmão? De verdade, eu vejo isso no Jardim Gramacho. Tem uns caras que eu conheço lá que eu gosto deles. Eu sempre falo assim, irmãos, para o cara viver uma vida que ele vive num barraco desse, numa sujeira dessa, só bêbado, irmão. Só chegando em casa bêbado, porque santo não fica naquele ambiente. Cada um tem uma história. E se tinha uma coisa que Jesus fazia, era ouvir as pessoas. Jesus era alguém que gostava de conversar, né? Jesus era alguém que pegava o aflito. Imagina, o Jairo fala, ô Jesus, a minha filha está morrendo. E Jesus, calma, vamos na sua casa, vamos lá. E a Bíblia fala que a multidão seguindo, Jesus indo com Jairo. E no meio do caminho uma mulher desesperada disse, se eu somente tocar na veste dele eu vou ser curada. Aí a mulher vem e toca, aí Jesus para. Agora tu imagina o Jairo. E a mulher para. E Jesus fala, quem me tocou? E a mulher, talvez ela tira um carro, foi eu, Jesus. Ela deve ter pagado um preço para fazer aquilo ali, em público. Porque uma mulher como ela, sangrando, não podia estar ali. Era imunda. E aí Jesus fala, quem me tocou? O que o texto diz, irmão? Que a Bíblia diz que tinha uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Quantos anos? 12 anos. Por que tu sabe que a mulher tinha um fluxo e tinha 12 anos? Porque ela falou. Porque o cara escreveu, eu ouvi. Agora tu imagina uma mulher, irmão. Por que você me tocou? Ela, ô Jesus, já viu mulher falando, irmão? Minha esposa é assim, não muda. Minha esposa quer falar alguma coisa, ela fala assim, eu quero te... E não fala, irmão. E tu fala assim, fala, calma aí. Imagina Jesus, o que foi a mulher? Jesus, quando eu tinha 15 anos, e o Jairo do lado, gente, manda essa mulher parar. E o tempo a mulher falando. E o Jairo, tá bom, meu filho. Jesus, calma aí. Então eu fui no médico, o médico me examinou. Eu voltei para casa e fui num outro médico. E o detalhe, né? É detalhe, irmão, que o homem não precisa de detalhe. Eu estou falando grego, não, é verdade. Porque mulher é detalhista. Irmão, vai em mercado, vê casar no mercado. A mulher está lá e o homem está assim no carrinho, ó. E ela vai assim, ó. O homem vai no mercado com a lista, ele vai. Ele vai. Ele chega em casa, a mulher fica feliz da vida que ele foi, ele todo feliz, ele chega com as compras. Mano, ela vai te perguntar o que tu não trouxe. Pode ter certeza. Ela vai falar assim, você trouxe? Fala, caraca, eu sabia que tinha esquecido alguma coisa. É detalhe. Eu ligo para minha casa e falo assim, meu amor, vai ter reunião hoje, grupo pequeno. Sabe o que ela fala? Quem vai vir? Eu falo, todo mundo. Ela fala, todo mundo quem? Quem vem? Quantos vêm? Quem vai trazer o quê? Irmão, é detalhe que para mim todo mundo vem, irmão.
Então a mulher foi curada, amém, vai embora. Mas aí eu fui no segundo médico. E minha mãe começou a gastar. E o Jairo ali, desesperado, irmão. Porque Jesus era de pessoas, irmão. E a Bíblia diz que um cara vem e fala assim: não incomoda mais o mestre não, seu Jairo, porque sua filha morreu. A impressão que dá, vê o texto, irmão, que a Bíblia fala assim, que me mostra assim, que enquanto o cara falava, Jesus estava com a mulher, mas Jesus estava ligado aqui. A Bíblia fala que Jesus vira para o Jairo e fala assim: Jairo, somente creia. E Jesus foi lá e curou a menina. A gente precisa ouvir as pessoas. A gente precisa repartir o pão que nós temos com ela. De paz, de justiça, de alegria. Para esse tempo nós nascemos. Eu quero terminar com esse vídeo aqui. No meio da pandemia, fiz muitas, quem me acompanha aí, eu fiz muitas campanhas pedindo. A primeira campanha que eu fiz de cesta básica, eu pedi 120 cesta básica, que eram as 120 pessoas que nós trabalhávamos. E eu pedi, eu falei assim: irmão, quero 120, mas cesta boa, pô, boa, assim, com proteína, frango. E a gente fez uma cesta maravilhosa, a primeira campanha de cesta. Tanto que eu fiz as 120, que acho que 2-3 horas eu consegui as 120. E gente falando: Pedro, eu quero ajudar. Eu falei: irmão, não ajuda mais não, espera outra campanha, guarda aí, segura aí. Eu gosto de fazer muito isso. Se eu conseguir, eu falo logo que já consegui. E a coisa mais linda, irmão, quando as pessoas foram lá pegar a cesta básica, porque uma vai falando para a outra. Eu tinha no meu portão mais de 200 pessoas, representando famílias. E eu sabia que eu não tinha para todo mundo. E o pessoal me conhece, falou: pessoal, olha só, não adianta ficar aqui não, porque não vai ter para todo mundo. Só tem para 120 pessoas que nós temos o nome. Aí alguns falavam para mim assim: mas Pedro, mas se a pessoa que está no nome não vir, você vai dar para alguém? Eu falei: é difícil não vir, mas se sobrar, a pessoa não vir, eu não vou ficar guardando comida, eu vou dar. E as pessoas não arredaram o pé. Só, irmão, que o pessoal que para receber já estava lá, já tinha ticado o nome. E o que me surpreendeu, irmão, é que quando algumas famílias começaram a pegar a sua cesta básica, você vê que algumas saíam e iam para o lugar do projeto e dividia a cesta básica delas com outras pessoas. Se ela tinha 30 ovos, dava 15. Se ela ganhou 4 peitos de frango, ela dava 2. E o que tinha de repetido na cesta era dado. Todo mundo tem alguma coisa para dar. E comecei a fazer campanha, depois comecei uma de 300 de cesta básica. Um cara fez uma live, botou o nosso nome lá, que quisesse ajudar, conseguimos 3-4 mil reais. E alguém que viu a live ligou para o cara, pediu meu telefone, o cara me ligou e falou assim: vocês estão fazendo uma campanha? Eu falei: de 300, já temos aí 150 cesta básica, só falta 150. Ele falou: quero ajudar vocês. Eu estou pensando em dar para vocês aí 300 cestas. Eu falei: não precisa 300, só a metade, já temos. Ele falou: você tem lugar para armazenar? Eu falei: tenho. Ele falou: então, deixa eu dar uma ligada. Foi lá, falou com a família, é uma empresa chamada Maravilhas da Terra, nem conhecia. E o cara falou assim: vai sair agora, quarta-feira, um caminhão para vocês aí. Irmão, chegou uma carreta com 1.300 cestas básicas, mais a cesta básica, mano. Quando eu vi aquele caminhão chegando, eu falei: não acredito. Queridos, a gente deu cesta básica para a comunidade, para creche, para geriatria, para tudo quanto é lugar, porque não tinha mais, era muita cesta básica. Então deixa eu falar uma coisa para você. Jesus nunca pediu para a gente dar o grande, Ele falou para a gente repartir um copo com água. É o pão que multiplica. Começa com o que você tem e Ele vai multiplicar. Começa com o que tu tem. Amar pessoas é o nosso papel. E eu quero terminar com esse vídeo aí. A AJA é uma organização que tem como alvo o combate à extrema pobreza através da saúde, da geração de renda, cidadania, mas principalmente através da educação integral. Nosso principal objetivo já era trabalhar com famílias em situação de extrema pobreza, e 2020 foi um grande desafio. Toda grande catástrofe tende a intensificar o processo de desigualdade social. A pandemia veio para mudar tudo. Confesso que em algumas noites perdemos o sono pensando em como os mais vulneráveis vão sobreviver. Para nós, os mais vulneráveis têm nome, rosto e uma história compartilhada. Por isso, não desistimos. Encaramos a pandemia como emergência,
e emergências pedem rapidez e ações estratégicas. Aqui queremos compartilhar com você que em tudo isso continuamos a investir e atender as famílias mais vulneráveis da nossa cidade maravilhosa. Estamos presentes. Distribuímos mais que 2.900 cestas básicas, incluindo proteínas e material de higiene e máscaras. 745 famílias receberam durante esse ano cestas básicas com um alcance de 2.920 atendidos. 1.500 famílias receberam um cartão digital que deu liberdade de escolha e autonomia para as mães. O alcance foi de 5.880 pessoas. Abastecemos a comunidade de 4 rodas com água toda semana, assim garantindo mais um direito humano, o acesso à água potável. Disponibilizamos acesso à internet para todos os moradores e continuamos com o nosso atendimento do serviço social e do planejamento familiar. 89 famílias tiveram acompanhamento durante esses meses, realizando 767 atendimentos pelo serviço social. E mesmo em tempos de crise, decidimos ter coragem, fé e esperança. Reestruturamos a nossa plataforma de educação e do desenvolvimento humano. No nosso cenário, sabemos que uma das consequências da pandemia será o aumento da evasão escolar e do trabalho infantil, e nós estamos preparados. Para mais que 64 crianças e adolescentes, a AJA foi o único acesso à educação durante esse ano. Ouvir os seus relatos, seus desafios e poder estar presentes foi fundamental para eles. Tivemos a oportunidade de reagir e nos posicionar rápido, pois estávamos na comunidade antes da pandemia, com as famílias agora, durante a crise, e estaremos com elas quando tudo passar. Sabemos que nada será como antes, mas é para um tempo como esse que a AJA está presente. Desejamos de coração um 2021 cheio de saúde, de alegria, esperança e paz. O nosso muito obrigado. Não sei se você reparou, você viu que tinha uma menina que a nossa assistente social estava no meio de uma lama e uma moradora colocou as tábuas para ela não sujar o pé com a lama. Toda vez que eu vejo essa cena, eu lembro da palavra ponte. Nós construímos ponte. Agora, se as pessoas vão atravessar ou não, não é um problema nosso. Jesus fez a ponte. Agora, se pessoas querem atravessar essa ponte e tendo Ele como o caminho, a verdade e a vida, não é um problema meu. O meu papel é agir, é amar essas pessoas. Então, é isso que a gente faz, é isso que a gente ama fazer. E assim é a minha gratidão a cada um dessa igreja aqui. Obrigado por confiar, por acreditar, por investir nas nossas vidas e entender que a gente está fazendo isso com todo o nosso coração. E terminei. Que Deus te abençoe e que você seja uma luz que vai iluminar o caminho para muitos outros. Mais uma vez peço isso para você. Não pense que o reino de Deus só é levado para essa turma de lixão, mas em todo e qualquer lugar. Porque existe um lixão no coração de cada ser humano. Que um dia o grande catador, Jesus Cristo, eu sempre digo que Jesus foi o grande catador de lixo, porque Isaías diz que Cristo levou sobre si as nossas dores. Isso é plural. No singular ficaria: Cristo levou sobre si a minha dor. Então, se ele levou a minha dor, logo ele foi o catador. É que eu viajo muito, irmão. É que eu leio. Então, tem muitas pessoas que precisam que você se expresse. Não precisa ser lá não, mas no seu dia a dia, no seu trabalho. Ouça as pessoas. Tire um tempo. Porque a maior riqueza é plantada no coração das pessoas. E é isso que produz a transformação. Que Deus te abençoe.